Livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 2, que diz: O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Com base nessa palavra, ela nos fala a respeito do profeta Oséias, profeta este escolhido por Deus, chamado por Deus para profetizar em Israel, nos dias do rei Jeroboão II. Diz a palavra do Senhor que esse profeta era um homem reto, temente a Deus, de caráter, que se conservava na pureza, na santidade. Mas Deus ordenou que o profeta Oséias se casasse. E Deus não ordenou que o profeta Oséias se casasse com a moça pura, com a moça virgem, com a moça de família, não. Deus ordenou que o profeta Oséias se casasse com a mulher de prostituição, com a prostituta chamada Gomer. Essa prostituta, ela representava o estado de Israel naquela época, representava o estado espiritual que Israel se encontrava naqueles dias. E diz a palavra do Senhor que Deus ordenou que o profeta fosse até essa prostituta, conhecesse ela e pedisse ela em casamento. Você como ministro, quem está aqui que é evangélico, você como ministro da palavra do Senhor, um pastor, um missionário, um pastor itinerante, um homem de Deus, será que você iria obedecer a Deus se Deus pedisse você para casar com a prostituta? Será que você teria essa coragem de colocar sua cara a tapa, de colocar o seu ministério em evidência, digamos assim, perigo, ao se casar com a prostituta? Imagino que não. Porque o homem de Deus, ele foge desse tipo de mulher. Ele foge dessas mulheres mais do que tudo. Ele quer sim casar com uma mulher de bem, uma mulher de princípios, de moral, uma moça pura, uma mulher que tem caráter, que tem postura, que tem uma família, um caráter irreparável, não é assim? Que os homens, até mesmo os homens do mundo, quando vão procurar uma esposa, uma mulher para se casar, ele procura a mais comportada, ele procura a mulher mais certinha, digamos assim. Por mais que ele viva uma vida, lá vão ter, de prostituição, de adultério no mundo, mas quando ele quer se casar, quando esse homem, seja ele que ele não é evangélico, quando ele quer se casar, ele escolhe a melhor mulher, a mulher de princípio, de família, de caráter, a mulher que praticamente quase não conheceu nenhum homem, que não é a mulher de muitos namorados, uma mulher comportada, não é assim? Pois Deus ordenou que o profeta Oséias se casasse com a prostituta, fosse lá dentro do prostíbulo e escolhesse. Deus mostrou, é aquela que você vai se casar, peça ela em casamento e tire ela dessa vida. E assim o profeta Oséias foi obrigado a se casar com essa prostituta. Deu sua cara a tapa e todos ali sabiam que ele era profeta em Israel. Sabia que ele era um homem de Deus. Sabia que ele era um homem temente. Sabia que ele era um homem sincero. Um homem que andava em retidão. Um homem fiel. Um homem que profetizava em Israel. Mas Oséias teve que se submeter a passar por esse constrangimento, por essa vergonha, digamos assim. Ele teve que abaixar a crista e aceitar uma mulher de prostituições como sua esposa. Foi fácil para Oséias? Não foi fácil. E ali imagine que os falatórios foram inúmeros. Nossa, profeta tal casou com prostituta tal. Como assim? Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Deus tinha um propósito com Oséias, com Gomer e assemelhando a tudo isso ao estado de Israel. Diz a palavra do Senhor que Oséias se casou com aquela prostituta chamada Gomer. E ele se apaixonou por ela, porque era a única mulher que ele tinha. Ele era um homem de Deus. Ele não era um homem dado a outras mulheres. Foi a única mulher que ele conheceu.
Então ele se apaixonou por ela, mesmo ela tendo um passado horrível. Ele se apaixonou por ela e ele lutou por ela de todas as formas, porque muitas vezes a pessoa, quando sai de um ambiente pecaminoso, principalmente quem tem esse tipo de vida de prostituição, que vive na prática do pecado, da prostituição, às vezes ele até quer sair daquela vida, mas não tem força espiritual, não tem equilíbrio emocional, e vira aquela complexidade na cabeça da pessoa, mesmo ele querendo sair daquela vida, porque o inimigo ele luta para tentar fazer com que aquela pessoa permaneça na escravidão. E assim não foi diferente com Gomer. Gomer estava ali casada com Oséias, mas o coração dela estava voltado para os seus amantes. O seu coração estava voltado para o âmbito, ao passado de prostituição que ela vivia. Ela estava ali apenas com o corpo, mas a mente dela e o coração dela estava longe do seu marido. Ou seja, Israel se encontrava ali corpo presente, mas o seu coração estava longe do seu Deus. O seu coração estava nas bebidas, o seu coração estava na prostituição, o seu coração estava nos presentes, o seu coração estava na idolatria, o seu coração estava à mercê do diabo. Então Gomer se encontrava ali casada com o profeta Oséias, porém Gomer não respeitava o profeta. E aquele profeta se viu ali casado com a prostituta, mas não sabia como fazer para conquistar aquela mulher, para fazer com que aquela mulher só olhasse para ele, só desejasse ele como homem. Foi uma luta tamanha para Oséias, além dele ter que ouvir os sussurros, os murmúrios, as falácias das pessoas que anunciavam: nossa, profeta tal casou com prostituta. Como assim, homem de Deus casando com a prostituta? E assim foi. E ainda ele tinha que se sujeitar àquela mulher. Ele tinha que tentar colocar aquela mulher no prumo, fazer com que aquela mulher amasse ele, fazer com que aquela mulher respeitasse ele como seu marido, como seu homem. Uma mulher teimosa, uma mulher de falas pecaminosas, de língua suja, de boca suja, uma mulher com coração sujo, uma mulher que ao mesmo tempo que deitava-se com ele já pensando nos seus amantes, uma mulher totalmente suja, por dentro e por fora. Era uma mulher que não tinha princípios moral, não tinha princípios bíblicos, divinos, era uma perdida, mas Oséias a amou. Oséias apaixonou por aquela mulher, mesmo ele sabendo quem ela era, mas ele estava ali obedecendo à vontade do seu Deus, que Deus ordenou: vai lá e casa com a mulher de prostituições. E ele foi obrigado a casar. E diz a palavra do Senhor que dentro do seu casamento eles tiveram 3 filhos. E cada filho que aquela mulher deu ao profeta Oséias, os 2 primeiros filhos, diz a Bíblia que eram deles, mas o terceiro já era filho de prostituição. Ou seja, Oséias teve ainda que passar por todo esse constrangimento e ainda ficar em dúvida se aqueles filhos que aquela mulher estava dando, se era de fato dele. Olha o sofrimento que esse homem de Deus passou. Olha o constrangimento que esse homem de Deus sofreu por amor ao Evangelho, por amor à palavra do Senhor, por amor à obediência da palavra do Senhor. Porque Israel se encontrava em declínio espiritual, na avareza, no pecado, na prostituição, na idolatria, no engano, na mentira, na soberba, e se encontrava perdida. Por isso que o próprio Jesus chama Jerusalém de prostituta. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu marido, mas o marido não quer, mas a esposa não quer este marido, a esposa quer se deitar com seus amantes. E assim, o profeta Israel simbolizava o estado de Israel naquele tempo. E diz a palavra do Senhor que Oséias fez tudo
por essa mulher. Fez tudo para resgatar. Na mesma hora que ela estava ali com ele, ela fugia dele. Fugia dele e ia se encontrar com seus amantes, porque dizia que os seus amantes davam bebida, que os seus amantes davam presentes, que os seus amantes faziam com ela o que ele não fazia, que os seus amantes amavam ela mais do que ele, ou seja, usada pelo demônio. Mente cauterizada, mente suja, mente maligna. E Oséias sofreu ao ter aquela mulher como sua esposa. Oséias sofreu tanto que aquela mulher estava casada com eles, e diante de todo Israel, aquela mulher, o inimigo faz assim, a pessoa perde totalmente a vergonha, está no âmbito de prostituição, no âmbito do pecado, está fazendo coisas erradas e eles não têm pudor, não têm vergonha na cara, não têm brio, porque é assim que o diabo faz. E ali aquela mulher ela contrariava todas as leis de Israel, e aquela mulher era para ter sido levada a ser apedrejada, porque uma mulher que caía naquela época, que caía em adultério, traindo seu marido, era apedrejada. E Osés tinha que intervir, ir falar com o rei para que não fizesse isso com a sua esposa, porque ele iria colocar, na mente dele ele iria conseguir colocar aquela mulher nas rédeas, fazer com que aquela mulher amasse ele, fazer com que aquela mulher ficasse com ele na casa dele e fosse uma verdadeira esposa. E de tempo em tempo aquela mulher, ao mesmo hora que estava com Oséias, já caía em prostituição. E assim era o estado de Israel naquela época. Na mesma hora que estava se prostrando diante de Deus, estava adorando Baal. Na mesma hora que estava servindo a Deus, orando, clamando a Deus, já estava em declínio, caindo em pecado de prostituição com seus amantes. Estava vivendo apostasia, estava vivendo em declínio espiritual, estava vivendo como as prostitutas. Era o estado de Israel naquela época. E assim Oséias lutou continuamente pelo seu casamento. E aí diz a palavra do Senhor que dentro desse casamento veio 3 filhos. Olha os filhos que Oséias teve com Gomer. O nome do seu primeiro filho chamava Jisreel, que significava Deus espalha. Jisreel, Deus espalha o quê? Deus espalha a sua palavra em toda a nação de Israel. Deus leva o profeta Oséias a pregar em Israel, mesmo com vergonha, mesmo o povo de Israel sabendo que ele tinha uma esposa adúltera. Mas Oséias teve que continuar pregando a palavra do Senhor, porque ele era um homem reto, ele era um homem sincero, ele era um homem temente, ele era o profeta que Deus escolheu naquela época. E diz a palavra do Senhor que o segundo filho que veio a este casal era uma menina, Lohuama, que significa não compadecida, ou seja, cada filho que Deus dava a Oséias com esta mulher era algo profético que estava por acontecer naqueles dias em Israel. Então, essa criança, essa menina Lohuama, significava não compadecido, ou seja, Deus não iria compadecer, não iria ter misericórdia do estado de Israel, se Israel não se voltasse, não se reconhecesse Deus como seu Deus, não voltasse para a presença do Senhor, não voltasse para adorar ao Senhor. Então, o terceiro filho que esse casal teve, que foi um filho que não se sabe se de fato esse terceiro filho, que era um menino, era filho de Oséias, não se sabe. Os 2 primeiros eram filhos de Oséias. Agora você imagine para um homem de Deus, um pastor, um homem que casou, que foi obrigado, né? Ele queria uma mulher de Deus como ele era, foi obrigado a casar com uma prostituta e ainda ter filhos com ela. E o terceiro filho, ou segundo os demais, ele duvidar se de fato era dele.
Olha que situação. E ali aquele profeta tinha que cuidar daquela mulher e criar os seus filhos. Mesmo ele tendo a dúvida se os filhos eram dele ou não. Na mesma hora que Gomé estava deitada com ele na cama, Gomé já levantava na madrugada e sumia para se deitar com seus amantes. Fugia. Então isso é muito sério. Então o profeta Oséias foi um profeta que sofreu, que gemeu, mas foi fiel, permaneceu ali anunciando a palavra do Senhor diante da nação de Israel, pregando, anunciando salvação e anunciando conserto. Então Oséias se viu ali com seu terceiro filho, não sabendo se de fato ele era o pai. E o terceiro filho, gente, caiu um pouquinho aqui, vocês estão me vendo? Caiu um pouquinho aqui a live. Estão aí, né? E o terceiro filho chamava-se Lo-Amim, não meu povo, ou seja, não era filho de Oséias. Então, ou seja, o estado de Israel era tão caótico que Deus o rejeitou, que Deus falou, esse não é meu povo. Porque o que eles fazem não condiz com o que eu quero que eles sejam diante da minha presença. O que eles estão fazendo não condiz com o que eu tenho preparado para essa nação. Então não é o meu povo. Então os três filhos de Oséias com Gomé simbolizava o estado que Israel se encontrava em tempo. Na mesma hora estava adorando a Deus, mas passava poucos dias já estava adorando a Baal. Na mesma hora que estava tentando ser fiel, já estava em âmbito de prostituição e âmbito de adultério. Então, não sejais... Paulo, o Senhor disse que nós temos que ser constantes. Aquele que ouve e pratica e obedece essa palavra, nós temos que ser constantes em perseverar, em servir ao Senhor, em perseverar, em obedecer a palavra do Senhor, obedecer à voz do Senhor. Nós temos que ser constantes, perseverantes. Nós temos que andar conforme a vontade do Senhor em todo tempo. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado não é apto de olhar para trás. Aquele que um dia aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador não deve olhar mais para o Egito, não deve olhar mais para o seu passado, porque a palavra do Senhor diz que do teu passado não me lembro mais. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, o próprio Deus apaga o nosso passado, perdoa o nosso passado e ele diz que dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, meus queridos, o estado que se encontrava Israel era o estado caótico, simbolizando ali a mulher de Oséias, Gomer. Que simbolizava, indicava adultério espiritual de Israel para com Deus, isto é, a idolatria e a ingratidão da nação. Uma nação ingrata. Oséias fazia tudo por essa mulher, fazia tudo para que ela o amasse, fazia tudo que um homem quando quer conquistar uma mulher faz, ele fazia tudo por ela. Mas ela era ingrata. Ele tirou ela do âmbito de prostituição e fez dela uma mulher digna diante da sociedade. Concedeu que ela andasse de mãos dadas com ele diante do povo de Israel, e todo o rei e todo o reino sabia quem era a mulher de Oséias, do profeta Oséias. Mas aquela mulher não quis uma vida digna, aquela mulher quis andar em pecado, andar conforme as prostitutas andam, se vestir conforme as prostitutas andam e se vestem. Ela era uma mulher ingrata. E quão ingrata é a igreja do Senhor nos últimos tempos? Quão ingrata era Israel naquela época? Hoje nós temos o livre-arbítrio.
Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos livre acesso em falar com Deus, em caminhar com Deus. Hoje nós temos o de melhor. Hoje nós temos a oportunidade de ter essa palavra continuamente na nossa vida, na nossa casa. Hoje nós temos acesso a essa palavra a toda hora. Quantos são os países que não têm essa palavra, que não pode ler essa palavra? Vamos citar aí a China, país comunista, ditatorial, país maligno, diabólico, onde o ditador é o próprio Lúcifer encarnado, onde falar de Deus e falar da sua palavra, ele mata, prende e faz todo tipo de tortura a esses cristãos. Hoje nós temos o livre acesso em falar da palavra do Senhor, em andar conforme a vontade do Senhor, em viver uma vida reta, em ter, antes, se você estava no lamaçal do pecado, se você vivia um âmbito de prostituição, se você vivia no âmbito que não agradava a Deus, hoje você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, glorifique, adore e agradeça a Deus, seja grato pela vida que o Senhor te deu, o Senhor te limpou, o Senhor te transformou, o Senhor te libertou de todo o pecado que você praticava no passado. E Gomer não era grata. Gomer não estava nem aí para o marido que Deus tinha dado para ela. Ela não queria um marido santo. Ela queria viver com seus amantes. Na mesma hora que ela estava com Osés, ela já estava com seus amantes. Ou seja, mas voltando aqui, na mesma hora que Israel estava buscando a presença do Senhor, já estava caindo em adultério, em prostituição, em idolatria, e fazendo coisas que desagradava e entristecia o coração do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Oséias deixou Gomer ir. Ele tentou segurar ela por um tempo. Você sabia que o Deus, ele nos dá o livre-arbítrio? Ele não obriga nós a estarmos na presença dele. Ele não nos obriga nós a servir a ele. E o estar com Deus é renúncia. O estar na presença do Senhor é renunciar ao eu, renunciar às suas vontades, renunciar aos seus desejos, renunciar à sua vida por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Só que a misericórdia de Deus é um bem imerecido, é um favor imerecido que nós não merecemos. Mas eu te digo, meu querido, que a misericórdia de Deus, ela dura um certo tempo. Ela dura um tempo na nossa vida. Deus vai dando corda para o homem, vai deixando ele fazer o que ele quer. Mas quando a mão de Deus começa a descer, quando a mão de Deus começa a vir sobre essa pessoa, o ai de Deus dói muito. Porque eis que põe diante de vós a vida, a bênção e a maldição, o que você quer. Deus, ele nunca vai te obrigar a você servir ele. Deus nunca vai te obrigar a você a andar nos caminhos dele, nunca. Deus, ele simplesmente fala do amor que ele tem por você. Ele fala da vida que ele te daria, que ele pode te dar mediante você servir ao Senhor em retidão e sinceridade. Você já parou para pensar, para observar uma pessoa que estava no lamaçal do pecado e depois essa pessoa veio para a presença do Senhor e todos viram a mudança? Mudança no falar, no comportamento, nas vestes, nas atitudes, que a vida se tornou outra pessoa. Isso. Deus, ele nos dá o direito de escolha. Quem sai arrombando tudo sem pedir licença e destruindo tudo é o diabo. Então Deus, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele só entra se você der lugar para ele. Então, a partir do momento que nós viemos para a presença do Senhor, o Senhor vai nos limpando, o Senhor vai nos purificando, vai nos santificando, vai ungindo a nossa mente, nosso olhar, o nosso ouvido, a nossa fala, a nossa postura, as nossas vestes. O Senhor vai nos transformando. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele é diferente. A fala dele é diferente, o comportamento dele é diferente. Mas mediante o estado de Gomer ali,
que na mesma hora estava com Osés e ela saía de casa e ia voltava para a prostituição, ele ia lá e atrás, voltava lá e ia atrás dela. Olha que humilhação, olha o tanto que esse homem sofreu por causa da obra. Ele ia lá, entrava dentro do prostíbulo, pegava essa mulher de volta, trazia para sua casa, nem que fosse arrastada pelo cabelo, mas trazia. Mas passava poucos dias, ela voltava de novo. Ficava uma semana com ele por aí e depois voltava para o âmbito de prostituição. Era uma mulher que não tinha força espiritual. Era uma mulher que vivia à mercê dos demônios. Estava carregada, sobrecarregada de demônios. E Osés era obrigado ali a ter aquela mulher nos braços ali, mesmo amando ela, mas lembrando que outros homens a possuíam. Olha que humilhação para esse profeta. O quanto esse profeta sofreu para manter esse casamento, essa aliança com essa mulher. Diz a palavra do Senhor que Gomer simbolizava o choro. Que Gomer simbolizava a vergonha de Israel. O declínio espiritual de Israel. Porque Israel precisava chorar, precisava gemer para perceber que o caminho da salvação e o arrependimento tinha que acontecer através da mensagem pregada através do profeta Isael. Eu imagino que o profeta Isael, quando ele começava a profetizar ali em Israel, quando Deus usava ele para profetizar, os maus olhos, as más línguas falavam: não é este que tem uma esposa prostituta? Não é este que tem filhos que não se sabe se é dele ou não? É muito triste. Então, nós vemos aqui que ninguém quer casar com uma mulher desse jeito. Homem nenhum quer casar com uma mulher desse jeito. E diz a palavra do Senhor que, depois de ter sido casada e amada por Oséias, Gomer volta à antiga vida de prostituição, sem amor, sem carinho e pudor. Ela abandona o marido para viver com os amantes. Essa esposa e mãe ingrata é a nação de Israel. Perdida em suas transgressões, o Altíssimo havia se casado espiritualmente. O próprio Deus se casou espiritualmente com Israel. Então, Gomer simbolizava o estado que o próprio Deus se encontrava com Israel. Porque Deus amara Israel mais do que todas as outras nações. Quantos aí já ouviram falar que Israel é a nação escolhida por Deus? É a nação eleita, é o povo adquirido, é o povo que o Senhor Deus o amou. Mas é uma nação que o próprio Deus sempre teve que lutar, teve que submeter e praticamente ir à frente de Israel e falar: eu sou o teu Deus e eu te amo e eu não abro mão de ti. Mesmo caindo, mesmo pecando, mesmo me trocando por outros deuses, eu sou o Deus de Israel. Eu amo Israel. E é diferente nos dias de hoje? Não é diferente. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitou. Ou seja, Jesus nasceu, né, em Israel, veio da linhagem dos judeus, nasceu ali em Israel, porém o povo nunca aceitou Jesus. O povo de Israel até hoje não crê que Jesus esteve com eles. Eles simplesmente via Jesus como um profeta. Não Jesus o Salvador. Não Jesus o remidor. Não Jesus o redentor da sua salvação. Então, o povo de Israel até hoje, embora seja o povo adquirido, o povo santo, o próprio Deus ordena que eu e você ore pela nação de Israel, que o próprio Deus manda eu e você amar Israel. E hoje a nação de Israel simboliza nós. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitou. E hoje nós tivemos direito, hoje nós gentios temos o direito de salvação. Mas a salvação era voltada exclusivamente para o povo de Israel. Mas todo aquele que ouve falar do Deus de Israel e quer ter esse Deus como seu Senhor, como seu Salvador, Deus o recebe. Mas nós hoje temos direito de sermos salvos, porque
essa salvação foi dada a nós. A partir do momento que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, todo o direito de salvação foi dado a todos os homens da face da terra, independente da sua nação. Mas, sim, Israel ainda permanece sendo a nação que o Senhor Deus ama. E aí você tem que amar Israel, tem que orar por Israel. Lá em Salmo 122 diz que eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Aqui, prosperarão, Israel, aqueles que te amam. Então nós temos que orar por Israel continuamente e amar aquele povo. Mesmo sendo um povo diferente, um povo que aos nossos olhos, quando nós olhamos... Eu mesmo tenho a oportunidade, eu sou amiga de uma israelita. Eu tenho uma amiga que é israelita lá na minha cidade. E quando eu olho para ela nela ainda se veste como as mulheres de Israel. Ela se veste aquele costume deles ali. E eu tive a oportunidade de ter essa amizade, eu tenho até hoje. E quando eu olho para ela, eu vejo Deus. Quando eu olho para essa mulher, eu vejo Deus. Mesmo ela só acreditando no Velho Testamento, mas ela é aquela que, na mesma hora que está com você, se ela estiver na casa dela, já dobra os joelhos dela e ora na sua frente. Então eles oram 7 vezes ao dia. Mesmo eles são um povo diferente, eles oram 7 vezes ao dia, se prostram o dia inteiro diante do Senhor. É tremendo. Então é isso que o Senhor quer. É uma nação predestinada a pecar, mas quando eles se voltam para Deus, eles prestam um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. Quem teve a oportunidade de ir até Israel sabe como que eles adoram a Deus. É diferente o jeito que eles adoram, é diferente do nosso jeito. Então o jeito que eles adoram a Deus encanta o coração do Senhor. Porque é algo sincero, algo verdadeiro. E é assim que o Senhor Deus quer que eu e você seja. Verdadeiros adoradores, verdadeiros servos do Senhor. Então, o Estado de Israel estava à mercê, estava da mesma forma. Então, Gomer se voltou para a prostituição. Se voltou a praticar as velhas obras. Se voltou a deitar com seus amantes. Mesmo ali, Deus insistindo, Deus usando o profeta Oséias para mostrar a realidade do seu pecado diante de Israel, para fazer com que aquela nação se voltasse para o seu Deus. Mas aquela nação, na mesma hora que estava adorando, já estava pecando, já estava longe dos caminhos do Senhor. E o estado de Gomer, que era a esposa de Oséias, era da mesma forma. Na mesma hora que estava com o seu marido, já estava nos braços dos seus amantes, envergonhando o seu esposo, fazendo ele de capacho, envergonhando toda a sua casa, envergonhando também os seus filhos. E diz a palavra do Senhor que o Altíssimo havia se casado espiritualmente com o seu povo e assumido os termos da união com o marido, como marido. Ele cumpriu de forma perfeita e fiel o seu papel. Mas a Israel atribuiu essas dádivas aos ídolos. Olha só. De vez de estar ali servindo a Deus, Israel se voltava para os seus ídolos, se voltava para os seus deuses, se voltava para o declínio espiritual. Então a palavra do Senhor fala que Israel esqueceu que foi o Senhor que lhe proporcionou trigo, vinho, azeite, prata e ouro. A nação se tornou rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Naquela época, Israel estava vivendo um estado de prosperidade, estava muito próspero materialmente, mas espiritualmente estava nesse estado de declínio espiritual, caída espiritualmente. O povo atribuía a riqueza, a prosperidade, não ao Deus de Israel, mas sim a Baal. Olha isso, Deus dando riqueza, prosperidade, saúde, azeite, vinho, inúmeras riquezas, e eles adorando a Baal, agradecendo a Baal, sendo que era Deus que estava proporcionando chuva, proporcionando colheita, proporcionando bênção para o povo de Israel. Não me envie convites porque eu não aceito. Não fica me enviando convite que você atrapalha a minha live. Então, isso. Israel estava em um estado próspero materialmente, mas espiritualmente estava vivendo num declínio espiritual gritante.
E o povo atribuía a Baal e a outros ídolos a chuva, a fertilidade e as boas colheitas, de maneira que erguia altares para eles. De vez de adorar a Deus, agradecendo a Deus pela vitória, pelas prosperidades, eles erguiam um altar adorando, agradecendo a Baal e outros deuses. Deus não aceita, eu quero te dizer que Deus não aceita te dividir com ninguém. Deus não aceita você te dividir com ídolos, com imagens de escultura que tem pé, mas não anda, que tem perna, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê. Deus jamais vai vender dar sua glória, vai dar sua glória à imagem de escultura. Você que está aí vivendo na idolatria, na apostasia, vivendo, adorando e servindo, adorando a deuses de pau e de pedra, que não tem poder de nada. A palavra do Senhor diz que eles que são como espantalhos na terra. Você que está aí se prostrando diante dessa imagem, reconheça o seu pecado e volte-se para Deus, porque Deus não compactua com esse pecado de idolatria. Pelo contrário, Deus abomina, Deus não aceita que nós viemos adorar a deuses estranhos. Adorarás, primeiro mandamento, adorarás somente a Deus e somente a Ele servirás. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e somente a Ele servirás. Nunca nós devemos nos prostrar diante de ídolos, de imagem, mas nós devemos adorar somente o único que é digno de honra e de glória, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Esse sim é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Deus entristece quando alguém se prostra diante de um pau, de uma pedra, de uma imagem horrível, de algo assustador, abominável, que é como espantalho. Assim a palavra de Deus diz que essas imagens são como espantalhos, que não tem poder de nada, nem do bem nem do mal, não serve para nada, mas o demônio entra dentro dessas imagens, fazendo essas pessoas adorar essas imagens. Então Deus se entristece quando alguém se prostra diante de imagem para adorar esses tipos de coisas abomináveis. Nós temos que sim se prostrar e adorar somente a Deus e somente a Ele servir. E diz a palavra do Senhor que eles estavam atribuindo a Baal e outros ídolos a chuva, fertilidade e boas colheitas, de maneira que erguia altares para eles. Por isso perdeu todas as bênçãos que achava possuir. Então Deus, quando viu que Israel estava naquele declínio espiritual, adorando a outros ídolos, de vez de agradecer a Deus por toda a prosperidade, fertilidade, por todas as bênçãos, riquezas, pratas de ouro que Deus estava dando ali para eles, eles foram adorar outros deuses e Deus não aceitou tal afronta. Deus se sentia afrontado de uma tal forma que despesou a mão sobre Israel. Deixou Israel alavonter, deixou Israel caminhar conforme as suas vontades. E Israel caiu em declínio espiritual de uma tal forma que tempos depois, que muitos anos depois que Deus levantou mais profetas para levantar novamente aquela nação. E quando Deus, a palavra do Senhor diz que quão terrível é cair nas mãos do Senhor. Nós temos que estar sobre a mão de Deus, não debaixo da mão de Deus. Porque quando nós estamos em direção contrária, Deus, Ele deixa a gente ir quebrando a cara, até você reconhecer que você precisa de mudança, precisa se consertar, precisa mudar de vida, mudar de postura, mudar de comportamento, mudar de atitude, ter uma vida, ter um encontro real com Cristo. E diz a palavra do Senhor que, de igual modo, quantas pessoas recentemente receberam de Deus talentos, força, inteligência e bens, mas os usa para desonrá-lo. Não é assim? Quantas pessoas talentosas, inteligentes, que Deus dá, a inteligência vem de Deus, sabedoria ela vem de Deus e muitas vezes Deus dá esses dons para nós e muitas pessoas usam isso para desonrar a Deus. A inteligência o qual Deus te deu não é para você fazer coisas que entristecem ou fazem mal ao seu próximo. A sabedoria e a inteligência que Deus te deu é para você adorar a Deus e para ajudar e abençoar o seu próximo, não para fazer mal a elas.
E diz a palavra do Senhor que quando fazem isso, elas se mostram ingratas, impiedosas, uma vez que se beneficiam das dádivas divinas, mas atribui a si mesmo a outras que receberam do Senhor. Então nós temos que ser gratos, sermos fiéis ao Senhor, termos gratidão por tudo que o Senhor nos dá e nos concede. Então diz a palavra do Senhor que Israel vomitou tudo aquilo que Deus havia falado, tudo aquilo que Deus havia feito. E assim eu te digo, meus queridos irmãos, quando você ouvir a palavra do Senhor, se você um dia se entregou sua vida a Cristo, você jamais deve voltar para o Egito. Jamais deve retroceder. Você tem que seguir com Cristo, que é a mesma coisa de você vomitar a palavra do Senhor. Quando nós temos uma vida com Deus e a gente volta para o antigo estado, quer voltar para o Egito, quer voltar para a prática do pecado, você vomita tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus te entregou. Então não sejais ingratos, sejais agradecidos a Deus por tudo que o Senhor fez, porque quando nós entregamos a vida a Cristo, a nossa vida muda. Tudo em nós muda. Há uma nova forma de viver, uma nova forma de falar, uma nova forma de se vestir, de andar. E aquilo que o Senhor entrega para nós, Deus nos dota de entendimento, de sabedoria. Você sabia que o povo cristão é o povo mais inteligente da face da terra? Por quê? Por que nós somos sábios? Não mediante a nossa inteligência, não. Porque o próprio Deus nos abre o nosso entendimento a partir do momento que nós vamos estudando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e meditando nela e vivendo essa palavra em obediência. Deus abre nossa visão, tira toda a escama dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor e vai nos dotando de entendimento, de sabedoria, de inteligência dentro da sua palavra, para nós podermos entender o mundo espiritual e entendermos também o mundo material. Às vezes eu fico assim perplexa, como surgiu tal coisa na minha mente. Falei, como assim? Mas eu entendi que é o próprio Deus avisando, falando, o Espírito Santo nos orientando como que nós temos que proceder. Então, quando nós damos lugar para que Deus possa nos usar, para que nós possamos ter uma vida reta diante do Senhor, o Senhor nos adorna de dons espirituais, o Senhor nos enche de graça, de sabedoria, para que nós possamos conduzir a nossa vida cristã e também anunciar a Cristo salvação. Amém, meus amados? Quantos aqui recebem essa palavra em nome de Jesus? Eu quero aqui, você que está entrando agora, né? Eu quero aqui fazer uma oração por você. E o rapaz que aceitou Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, eu vou orar por você. E você também que está afastado dos caminhos do Senhor, o tempo é hoje, o momento é agora. A palavra do Senhor diz que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, mas se entrega de corpo e alma ao Senhor Jesus e deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele mudar a tua história, deixa Ele fazer morada no teu coração. Amém, meus amados? Eu vou orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? O Thales, né, ele já falou que quer aceitar Jesus. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, ou tem alguém que quer reconciliar com o Senhor, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para a presença do Senhor. O momento é agora. O momento é hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque quando nós ouvimos essa palavra aqui, nós temos que guardar ela, nós temos que absorver ela. Porque Jesus, ele veio para os seus. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. Libertar de quê? De todo o pecado. Libertar de quê? De tudo aquilo que afasta. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Deus abomina o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Ele te ama, mas ele abomina o pecado. Então, aceitar Jesus não é mudança de religião, mas aceitar Jesus é mudança de vida, de comportamento, de postura.